Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o André Barreto do canal Oliver Talk, o canal que descomplica a cultura. E hoje nós estamos aqui para o nosso vídeo de Natal, clássico, tradicional. Não apenas o Natal, mas também o nosso vídeo. A gente sempre entrega alguma coisa aí um pouco diferente, especial para vocês no Natal, junto com os nossos votos, a nossa mensagem especial de Natal. E é isso que vocês vão ter aqui no vídeo de hoje quando nós iremos fazer uma reflexão sobre a caridade, né, essa virtude cardeal ou cardinal aí para o cristianismo, pensando a partir do Natal, a partir do conto A Christmas Carol, do Charles Dickens, e também à luz de alguns ensinamentos do doutor da igreja Santo Ambrósio. Então, minha gente, é isso que eu vou compartilhar com vocês. Então, até o final do vídeo, nós vamos refletir bastante sobre essas informações e entender como que nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida. É isso que você vai ter se ficar com a gente até o final. Então, meus caros, como eu já compartilhei com vocês em outros vídeos aqui do Oliver Talk de Natal, o Natal é muito. Eu sempre gostei muito do clima do Natal. Sempre gostei muito da. Antes de ter uma compreensão mais racional e mais adequada, né, até do que apenas racional do Natal, eu gostava daquela parte, assim, da festividade, do presente, da comida, dos enfeites, né? Acho as decorações de Natal muito boas, né? Gosto bastante do clima geral do Natal. E é claro, ao longo da vida a gente vai aperfeiçoando aí o nosso conhecimento e vai sabendo por que que o Natal é muito bom e muito especial em outros sentidos, até muito maiores que esses. Então, aqui na nossa reflexão, ela vai um pouco nesse sentido também, tá? Como uma mensagem inicial aí, né? O Natal é um momento de renovação, solidariedade e amor. Mais do que luzes e presentes, é uma celebração da transformação interior e da caridade. Então, a caridade vai ser algo chave para a nossa reflexão aqui no nosso vídeo e na nossa mensagem. Valores que ressoam em grandes obras e ensinamentos da humanidade. Hoje, conectaremos a narrativa transformadora de Um Conto de Natal, de Charles Dickens. Existem traduções que estão, em vez de conto, estão usando canto, porque, na verdade, carol, em inglês, é canto. Estaria mais precisa a tradução como canto em vez de conto, mas conto também está bem adequado, né? Um Conto de Natal, de Charles Dickens, com a visão cristã da caridade segundo Santo Ambrósio. Vamos entender como esses dois universos se encontram e como podemos aplicar essas lições em nossa vida. Tá, gente? Então, assim, entre as muitas, existem muitos filmes e livros e contos, enfim, histórias de Natal. Todas têm uma mensagem até que parecida, né? Até que semelhante, tentando resgatar esse verdadeiro sentido do Natal. Mas Um Conto de Natal do Charles Dickens talvez seja uma das mais antigas tentativas de se fazer isso e uma das mais interessantes. E além do clima de Natal, eu sempre gostei também dessas produções natalinas, né? Filmes, contos, histórias, desenhos e etc. Eu sempre gostei bastante disso. Existem diversas adaptações para filme de Um Conto de Natal de Charles Dickens por muito tempo na minha vida. Agora, infelizmente, eu perdi esse hábito. Mas todo Natal eu assistia alguma adaptação de Um Conto de Natal do Charles Dickens, né? E tem várias possíveis aí, disponíveis, que vocês podem buscar caso queiram. É uma história bem interessante para se assistir, né, em família. E eu não vou aqui, não vamos nos debruçar profundamente sobre o livro, é um grande livro, uma grande história, né? O Charles Dickens era um autor muito importante, clássico, podemos dizer, da literatura inglesa, né? O vocabulário das obras do Dickens é muito rico. Quem já leu outras obras do Charles Dickens, que eu gosto também, né? Oliver Twist é uma das minhas favoritas, né? Uh, a gente vê alguns temas que se entrecruzam, né? Charles Dickens escreveu ali na época da Revolução Industrial, né? Então, esse quê de preocupação com os pobres, né? Esse quê de o problema do egoísmo, o problema da avareza, é uma das constantes da obra do Dickens, né?
Depois eu quero falar uma coisa que eu acho bem importante a esse respeito, mas eu falo isso mais adiante. Ah, então, é uma grande obra de um grande autor, ainda que uma obra singela, uma obra simples, um conto, né? É uma história curtinha, um conto de Natal, de Charles Dickens. Então, ele é uma das histórias mais icônicas sobre o poder de transformação e o significado do Natal. O enredo gira em torno de Ebenezer Scrooge, né? Esse Scrooge, e essa é uma outra constante nas temáticas das histórias natalinas, né? A figura não só avarenta, mas a figura má, a figura ruim, que quer destruir o Natal, né? Que quer, é, é, como podemos dizer, sabotar o Natal, né? Existem vários outros filmes e histórias natalinas que trabalham com esse mote, né? Com esse arco do vilão antinatalício que se converte no final, né? Isso é um ponto interessante também. O Natal salva, né? O enredo gira, então, em torno de Ebenezer Scrooge, um homem avarento e insensível que despreza o Natal e a caridade, né? Existem muitas formas da gente descrever o Natal corretamente. Muitas formas talvez seria exagero, né? Mas existem, assim, boas formas verdadeiras de se descrever o Natal, né? A doação, a caridade, obviamente, né? Aquilo que sempre é pontuado com muita justiça, né? Não existe aniversário sem aniversariante. Então, toda a festa do Natal é para celebrar o nascimento de Jesus, o Verbo encarnado, o Salvador da humanidade, né? Então, esse é um ponto que algumas pessoas colocam e que é muito justo, porque uma parte, aquilo que eu falei, né? O que eu descrevi anteriormente como presente no meu imaginário sobre o Natal, ignora isso, né? A gente pensa nas festas, nos presentes, na abundância alimentar para aqueles que podem desfrutar disso, mas o Natal não é sobre isso, né? O Natal é sobre celebrar Jesus Cristo, cuja vida representa o maior ato de caridade de todos, a caridade divina para com a humanidade, né? O Scrooge, então, ele acredita que a pobreza é culpa dos próprios pobres e vive isolado em sua ganância, né? Então, aqui aquele recorte que eu disse que ia fazer, essa é uma temática constante nas obras do Charles Dickens, por causa do contexto que eu te falei, e é muito, assim, triste, hoje eu consigo ver isso com uma clareza muito considerável, é muito triste que toda vez que a gente vai falar de críticas à pobreza, né? Como nós estamos assim embebidos, né? Como nós estamos eivados das narrativas de esquerda sobre isso, né? Quando alguém fala sobre isso, sempre vai ter ali alguém falando: ah, é comunismo, é comunista. E pior que às vezes pode ser que seja isso mesmo. É isso o grande fato triste que eu estou querendo chamar a atenção, né? Isoladamente, ocasionalmente, pode ser que não seja isso. Pode ser alguém falando sobre pobreza e a miséria em si, sem estar com um plano, um pacote embutido de ideias aí que representa o comunismo, mas tudo é muito triste, né? Porque, primeiro, porque isso acontece, e segundo, porque quando isso não acontece, a acusação é a mesma, porque todo mundo está preso mais ou menos na mesma cadeia mental, né? Porque quem disse que se preocupar com os pobres é comunismo? A gente foi tão permissivo que a gente autorizou que o comunismo, o socialismo se apropriasse disso, sendo que a caridade para com os necessitados é uma demanda, é uma virtude cardeal posta aí, e aí que vai entrar Santo Ambrósio, ninguém, é uma virtude cardeal, você está tirando isso da sua cartola? Não, eu estou tirando isso de um dos primeiros doutores da igreja, o doutor da igreja que, digamos assim, batizou, cristianizou Santo Agostinho, né? No encontro presencial que a gente teve com a presença do Evandro Pontes, ele fez uma lembrança muito importante, né? Santo Tomás de Aquino é citado no catecismo mais ou menos 500 vezes. Mais ou menos, né? Santo Agostinho é citado 5.000 vezes. Então, essa é a dimensão da importância de Santo Agostinho. E Santo Ambrósio foi ali um sujeito que impressionou Santo Agostinho quando ele ainda era um pagão.
né? Foi por intermédio de Santo Ambrósio que Santo Agostinho conhece Platão, que vai ser uma influência essencial para o pensamento e a filosofia de Santo Agostinho. Então a gente não está falando de qualquer coisa, não estamos tirando da cartola. E aí entra a questão da caridade, e o próprio Santo Ambrósio era uma figura muito caridosa, né? E um praticante e um defensor dessa virtude, né? Da virtude cardeal da caridade. Tá? Então a gente não está falando aqui de maluquices tiradas da cachola. A gente está falando de coisas muito sérias, né? Muito assim importantes, tá? E é uma pena que qualquer referência a esse assunto acabe sendo instrumentalizada por pessoas de esquerda e escanteada por pessoas de direita, caso a gente queira usar essas duas categorias para pensar, o que já mostra como essas duas categorias são ruins, né? A gente acaba escanteando isso, descartando essa discussão, porque a gente está preocupado com esse tipo de coisa. Então, isso é bastante lamentável, tá? E aí, uma pequena pincelada a respeito da história, né? Na véspera de Natal, Scrooge recebe a visita de três espíritos: o do Natal passado, o do Natal presente e o do Natal futuro. Esses espíritos mostram a ele como sua falta de generosidade prejudicou não só sua vida, mas também a de outras pessoas, né? Ou seja, o Scrooge é o personagem que tem esse arco de mudança, né? Aí ocorre a transformação, após confrontar seus erros, Scrooge se arrepende e muda radicalmente. Ele se torna generoso, acolhedor e passa a ver o Natal como um momento de amor ao próximo. Então, o espírito, sem fazer trocadilho com os três espíritos aí, mas a visão das coisas, de mundo, do Scrooge, era uma espécie de visão antinatal, né? Então, tudo que o Natal defende, o Scrooge era o oposto, né? A avareza, a ruindade, a indiferença, né? A ganância, tudo isso é muito contrário ao verdadeiro espírito do Natal, né? A mensagem de Dickens. Dickens nos lembra que o Natal é uma oportunidade de reflexão e de colocar a caridade em prática, não como um ato pontual, mas como um estilo de vida. Esse é um outro ponto importante também, né, gente? Não é para ser caridoso só no Natal, né? Isso é uma coisa muito interessante de se pensar, de se observar, né? Muitas vezes, quando você se confessa, para aqueles que são católicos e praticam ah, o sacramento da confissão, muitas vezes o padre, após a confissão, a sua penalidade, né, me foge a palavra aqui agora, a sua penitência é fazer caridade. E, na verdade, a caridade ela tem que ser um ato perene, tanto quanto possível for perene, né? Caridade não é para fazer só no Natal. Caridade é para fazer sempre. Claro, você pode aproveitar a oportunidade e a ocasião do Natal para praticar isso, né? Mas não é só no Natal que é para fazer, tá? Isso deve ser aí, como está posto, um estilo de vida, tá? Então, Santo Ambrósio, né, que viveu entre 340 e 397, um dos maiores padres da igreja, ou pais da igreja, doutores da igreja, né, patrono da igreja, escreveu extensivamente sobre a caridade cristã. Para ele, a caridade não é apenas uma virtude, mas uma obrigação moral de todo cristão, né? A caridade como dever cristão, propriamente, né? Santo Ambrósio ensinava que a riqueza deve ser vista como um meio de ajudar os necessitados e não como um fim em si mesmo. Ele dizia: não é uma questão de generosidade, mas de devolver o que pertence aos pobres, né? Então, assim, eu já vi alguém dizendo uma vez que se já existisse comunismo na época de São Francisco teria sido comunista. Olha o grau de bizarrice ao qual as pessoas chegam, né? Pior que, na verdade, eu acho que quem disse isso foi o Chesterton, mas assim, se foi uma bola foríssima do Chesterton, por quê? A caridade, o compadecer-se com os pobres é algo que faz parte das preocupações e da reflexão cristã muito antes de se sonhar com o comunismo, né? Então, veja, os dois lados, quem é a favor está errando e quem é contra e acaba escanteando essa questão
para poder ser contra, digamos assim, mais à vontade, ambos, né, os dois, estão errando. E só que o lado que é contra está fazendo uma coisa pior ainda, que está entregando no colo dessa turma essa coisa tão importante, tão bela, tão boa, como a preocupação com os pobres à luz da busca do cultivo da virtude da caridade, tá? Então isso é uma coisa muito lamentável, assim, muito assim triste. Para Santo Ambrósio, o Natal simboliza a maior caridade de todas, de Deus para com a humanidade, a encarnação de Cristo, que se fez homem para salvar a humanidade. Ele nos convida a imitar Cristo. Essa é uma temática também. É interessante isso, pelo amor de Deus, tá, gente? Estamos falando de Natal. Mas outro dia eu vi uma postagem de um amigo protestante que ele estava falando que ele não entendia essa questão do imitar Cristo. E é compreensível que alguém que está numa outra matriz teológica não entenda isso. E é compreensível que uma matriz teológica que não tem santos não entenda isso. Mas o que seriam os santos? Seriam aqueles que tentaram imitar a Cristo e tiveram maior excelência nessa tarefa, nesse objetivo. Né? Então, eles nos convida a imitar Cristo, doando não apenas bens materiais, essa é uma outra questão, mas também tempo, atenção e amor. Muitas vezes, as penitências dadas pelo padre na sua confissão, elas vão passar por isso também. Então, eu estava vendo um vídeo esses dias, vídeo bobinho de rede social, mas o sujeito estava falando o seguinte, ele estava falando que existe um estudo psicológico que diz que se você está ali com uma pessoa que você conhece e a pessoa está desesperada, está desolada, está preocupada, está angustiada, se você doar 8 minutos do seu tempo, se você der atenção para essa pessoa por 8 minutos, consolar, não é resolver o problema, até porque resolver o problema depende de que problema é esse. Mas se você doar 8 minutos do seu tempo, olha só como é pouco, né? 8 minutos. Isso já vai fazer aquela pessoa se sentir mais segura, mais confortável, mais sóbria, para que talvez ela própria resolva o seu problema, ou ela enxergue uma solução futura para o seu problema. Então, assim, muitas vezes a doação, não, a caridade não está na doação apenas material. A caridade está na doação de um tempo, de atenção, de amor, né? Então, é tempo de doar, é tempo de ser caridoso, é tempo de praticar a virtude da caridade. A relevância da caridade hoje. Santo Ambrósio nos alerta que a indiferença ao sofrimento do próximo é um grave pecado. Ele nos ensina que a verdadeira celebração do Natal está em estender a mão ao próximo, assim como Cristo estendeu a mão à humanidade no seu grande ato, no grande ato de caridade divina para conosco, os homens. Tanto Dickens quanto Santo Ambrósio apresentam a caridade como caminho para a verdadeira transformação, né? E aí, né, aquelas conexões mais óbvias, mas que é importante que nós façamos, né? Todos nós somos um pouco screwed, né? A ideia é que sejamos o mínimo possível, quase nada ou nada. Mas todos nós somos, e quando a gente amplia esse, assim, talvez você, como eu, como a maioria de nós aqui, sejamos pobres, né? Em linhas gerais, pobres. Então a gente não tem bilhões para fazer caridade. Mas tempo nós temos. 8 minutos para doar para uma pessoa que precisa, nós temos, né? Então, talvez o caminho seja você se desembrutecer para poder doar aquilo que você puder doar, para você poder praticar a caridade com aquilo que você tem, tá? Então, todos nós somos convidados aí a expurgar o Scrooge que existe em nós, né? Então, Scrooge representa aqueles que, como Santo Ambrósio aponta, acumulam riqueza e ignoram os necessitados. Sua transformação é um exemplo de como o espírito do Natal pode despertar a compaixão. Assim como Scrooge renasce para uma vida de generosidade, Santo Ambrósio nos chama a usar o Natal como um momento de renovação espiritual, lembrando-nos que a caridade é o coração do cristianismo.
E aí, gente, tem uma coisa importante aqui também, que é um fato que eu até já sabia, mas que eu não havia ligado os pontos e não havia meditado o suficiente sobre ele, que o Evandro Pontes chamou a atenção na apresentação que ele fez no nosso encontro presencial, que é o seguinte: a Revolução Francesa, lá com o seu lema, né, liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três coisas, elas são paródias, elas são emulações de virtudes cardeais do cristianismo, né? A liberdade, eu não me lembro agora a paródia de qualquer, mas a igualdade é uma paródia da justiça e a fraternidade é uma paródia da caridade. Olha só que interessante, né? Tem duas coisas interessantes aí. Primeiro, quem já, por algum motivo, estudou qualquer coisa relacionada ao universo satânico, satanismo, todo o satanismo ele é uma paródia do cristianismo, especialmente do catolicismo, né? Também tem vídeos aí nas redes sociais que mostram, né? Os satanistas, a missa satânica, ela é uma missa católica invertida, né? E aí, olha só que curioso, né? O lema da Revolução Francesa é uma paródia, ou seja, uma inversão, né, das virtudes cristãs. Então tem um quê de satanismo aí. A fraternidade, a filantropia, tudo isso são releituras materialistas, seculares, ateístas da virtude cristã da caridade. Isso é muito interessante porque, assim, o Evandro Pontes, lá na nossa apresentação, ele chamou a atenção. Tem uma coisa, será que nós estamos lutando a guerra com as armas certas? Porque muitas vezes as réplicas que nós oferecemos, o espírito revolucionário, vou usar esse guarda-chuva mais amplo, porque o objetivo do vídeo aqui não é explorar esse aspecto, mas será que nós não teríamos que nos voltar para isso? Peraí, a gente tem aqui uma estrutura cosmológica, no sentido de visão do todo, que nos dá uma metafísica, uma ética, uma antropologia, uma ética que tem ali virtudes muito claras, e nós temos a caridade como ali uma coisa cardeal, né? Ou seja, uma coisa norteadora, essencial, que deve ser lembrada no Natal, como nós estamos apontando aqui. Será que a gente não teria que se voltar para isso, para lutar contra os males do espírito revolucionário? Então, me parece que sim, primeiro, e que quando a gente não faz isso, a gente também já começa a partida perdendo. E dificilmente vira o jogo dessa partida. É igual a questão que eu falei da preocupação com os pobres. Se tudo que você tem a oferecer como reflexão para essa questão da preocupação com os pobres se tudo que você tem que isso é coisa de comunista, você já está perdendo. Tá, tudo isso é coisa de comunista. E você não tem nada para pôr no lugar desse comunismo? O comunismo é uma tragédia, inclusive para os pobres, isso não é segredo nenhum. Mas você não tem. Ah, não, mas aí a sua resposta, muitas vezes a resposta, inclusive do direitista, qual que é? É liberdade, igualdade, fraternidade também. Ainda que com ressalvas, mudanças, né? Ou é só liberdade, sei lá, né? Ou seja, você está jogando o jogo com as regras que o seu adversário propôs, pensando em com que você perdesse, né? Esse é um ponto assim mais filosófico da coisa que eu acho que vale a pena a nossa reflexão aí também. Enquanto Dickens nos apresenta a caridade como uma história pessoal de redenção, ou seja, está numa dimensão menor, Santo Ambrósio a coloca como um mandamento universal. Não há verdadeiro Natal sem caridade. Tá? Então, claro, pode não parecer modesto e caridoso, mas este vídeo e esta reflexão é o nosso singelíssimo ato de caridade para com todos que nos veem, aos quais a gente sempre agradece, e com a esperança que vocês compreendam, pratiquem e repliquem essa mensagem, tá? E aí, né, algumas lições aqui para nós, né? Sumarizando aqui as lições. Como Scrooge, devemos olhar para as nossas ações passadas e presentes. Estamos vivendo o espírito do Natal?
Estamos sendo generosos e acolhedores? Inspirados por Santo Ambrósio, podemos doar para quem precisa. Então, se você tiver condição material para tal, doe para quem precisa materialmente. Ofereça tempo para ouvir e ajudar os outros. Então, se você não tem a condição material, se às vezes você é aquele que precisa dessa doação, dessa ajuda material, mas você tem tempo. Como eu disse, você tem 8 minutos para doar para alguém que está precisando. Até mesmo porque, gente, tem uma coisa importante aqui. O Natal, para nós que vivenciamos, mesmo que a gente não vivencie plenamente tudo que nós estamos descrevendo aqui, a gente tem família, a gente é pobre, mas não é miserável. O Natal, para nós, é um momento de alegria, ou pelo menos de boas memórias. Agora, para muita gente, o Natal é um momento de tristeza, não é? Tem gente que está brigada com a família, tem gente que não tem mais familiares vivos, há pessoas miseráveis que estão vendo o mundo preso a essa coisa do consumo, da glutonia, né? Da gula, né? E não vão ter a oportunidade de fazer uma ceia digna, não é? Então, o Natal, para muitas pessoas, tem muita gente que precisa de um ouvido, né? De um ombro. E às vezes pode ser o seu, porque o Natal também é uma época de tristeza para muita gente, tá? E também, né, praticar a empatia e o amor em nossos relacionamentos. O espírito do Natal não deve durar apenas um dia, mas ser um compromisso contínuo de bondade e compaixão, como a gente já vinha dizendo. E aí, gente, aí a gente pode falar, então, daquilo que gira em torno das reflexões sobre o Natal, que é a questão do presente. Presente, não presente, dar presente, que presente eu vou dar, gastar dinheiro, aquela coisa toda. Todo ano na TV tem lá uma reportagem que vai num centro comercial. Olha, este ano as pessoas pretendem gastar 1 bilhão, né, no total, 1 bilhão em presentes, e as pessoas limitaram o preço do presente a R$ 50. E aí vai lá na 25 de março, entrevista duas tias perguntando o que elas estão comprando para o sobrinho, né? Como que a gente pode aqui acrescentar algo valioso a essa reflexão sobre o dar presente, né? Primeiramente, gente, o Natal já é o presente. É o presente de Deus para os pecadores. É a oportunidade da salvação, da purgação dos pecados para aqueles que são pecadores. E detalhe, na teologia cristã, isto é dado gratuitamente. Eu sempre destaco esse ponto. Se vocês procurarem, não precisa ler livros sobre isso, a não ser que você queira. Procura um debate do William Lane Craig com um teólogo islâmico chamado Shabir Ali. Tem um debate, acho que o William Lane Craig fez 3 debates com esse sujeito. Um deles foi sobre se o Deus cristão era o mesmo Deus que o Deus dos muçulmanos. E o William Lane Craig, lá com todo o seu conhecimento, né, com todo o seu brilhantismo, estava argumentando que não. Porque, entre outras características, traços possíveis, o Deus muçulmano não ama a todos igualmente e gratuitamente. Ele só ama os muçulmanos porque os muçulmanos o amam de volta. Então não existe o conceito de ágape, o amor de Deus para com a humanidade, lá descrito no Novo Testamento, que é este amor gratuito, é aquele amor que será dado, mesmo que não seja correspondido, ele não existe na teologia islâmica. Então, o que isso quer dizer sobre o presente? Mais uma vez, a gente não está aqui, eu não estou defendendo que você vá lá, gaste os tubos com presente. Isso é uma coisa que você vai ter que analisar no seu contexto. Mas não fique muito preso, né? Se livra um pouco do espírito de Scrooge aí, né? Não fica muito preso a coisas como, eu não vou dar presente para essa pessoa porque ela não me deu. Olha, o maior presente de todos foi dado para você sem você merecer. Não se esqueça disso. E essa é uma prática que eu tenho adotado dentro de meditação, reflexão, dentro de uma razoabilidade,
Essa é uma prática que eu tenho adotado em geral para presentes. Depende, claro, depende da pessoa e tudo mais, mas eu tenho dado presentes para pessoas que eu sei que não vão me corresponder. Às vezes eu sei que ela não vai me corresponder porque ela não pode, às vezes eu sei que ela não vai me corresponder porque a ficha dela não caiu para isso que eu estou pondo aqui agora, tá? Então, o presente de Natal, ele é uma lembrança precária, singela, parcial do presente que Deus deu para você. Então não fica com muita muquiranice, não fica fazendo análises lá muito profundas, né? Claro, ninguém está falando para você dar uma BMW para todo mundo, né? Mas às vezes ali a famosa lembrancinha, né? Dada de bom grado, gratuitamente. Não é dar, até mesmo porque dá esperando receber de volta, é um outro tipo de negociação, né? Não é exatamente o dar um presente, tá? Então não fique fazendo muito isso, não. Acho que isso é uma mensagem de Natal bastante poderosa e simples e fácil de ser praticada. Então, meus caros, é o seguinte: o Natal não é apenas uma festa, mas um chamado interior, um chamado à transformação interior e ao amor ao próximo. Charles Dickens nos inspira com a história de Scrooge, mostrando que nunca é tarde para mudar. Santo Ambrósio nos lembra que a caridade é o maior reflexo de Cristo em nossas vidas. Neste Natal, que possamos nos tornar como Scrooge após a sua transformação e viver os ensinamentos de Santo Ambrósio, praticando a caridade em todas as suas formas. Desejamos a todos um Natal repleto de amor, compaixão e renovação. Essa é a mensagem minha, Andrés Barreto, e do Luciano Oliveira, para todos que são membros do canal, que são nossos amigos, que não são nossos amigos e que não são membros do canal também. É a nossa mensagem gratuita, de bom grado e de coração aberto para todos vocês, tá? Então, por favor, repliquem a mensagem e esse é o nosso espírito caridoso para com todos vocês. Um feliz e santo Natal a todos. Continuem nos acompanhando. 2025 estaremos aí novamente para vos servir. Um abraço a todos. Que Deus abençoe.